Fala internet, beleza? Estamos de volta ao trabalho. Depois de mais um site concluído para um cliente delícia, eu voltei às atividades aqui no canal. Quer dizer, na verdade eu não terminei ainda o site, né? Eu fiz só um previewzinho para eles e depois o trabalho vai continuar. Só que aqui o YouTube não pode parar também, né? Beleza? Hoje vamos falar da sensacional 24-105 f4L IS USM. Isso mesmo, minha primeira lente L, daquela que possui o anel vermelho e que é o melhor quando falamos em objetivas da Canon. Foi lançada no final de 2005 e mostra uma construção impecável. E é uma lente completa, tem um range de distâncias focais que cobrem praticamente todo e qualquer tipo de fotografia. Desde retratos de paisagem, passando por fotografias de retrato e até mesmo eventos noturnos. E como se não bastasse, ela ainda possui um motor de foco USM e um estabilizador de imagens extremamente poderoso, que a Canon garante ajudar em fotos mesmo com 3 f-stops abaixo das condições ideais de luz. Também é resistente à água e tem uma qualidade de imagem impressionante. É claro que essa é a minha opinião, é a opinião de um cara que veio de uma T5i e que a melhor lente que possuía no kit era uma 50mm f1.4, que é da linha intermediária da Canon. Mas existe uma diferença considerável em relação às objetivas de entrada da Canon, ou até mesmo das intermediárias? Será que realmente vale a pena pagar R$3.000 e até mesmo R$45.000 por uma objetiva L de alto desempenho? A resposta é sim, vale muito a pena. Andrei, 45 mil, tá de sacanagem. Se você quer ver todas as fotos que eu tirei enquanto estava fazendo os estudos para fazer esse vídeo para vocês, basta me seguir nas redes sociais. Eu coloquei essas fotos no Facebook, no Instagram, no Flickr, mas de repente eu acho que se vocês quiserem ver elas em alta resolução, dá uma olhadinha lá no 500 pixels que eu já coloquei a maioria das fotos lá. Então, segue lá. As redes sociais estão passando aqui embaixo. Essas lentes elas não brincam em serviço, elas possuem uma construção em plástico na parte externa, o que realmente me deixou um tanto quanto decepcionado. Não sei se é só nessa 24-105 se as outras lentes L possuem uma construção externa em metal, mas essa é de plástico, infelizmente. E a maioria dos componentes internos possui uma construção em metal. Ela é toda selada contra poeira e água. Então, se você possui um corpo que também é selado, você vai poder pegar uma chuva. No meu caso, na 6D, eu posso pegar uns pinguinhos de leve, nada muito intenso. No caso da 1DX Mark II, que foi lançada agora, pode tacar ele debaixo da chuva que não tem problema. Ela possui um mount EF, que é específico para câmeras full frame, mas isso não significa que a gente não vai poder brincar com ela na T5i. E olha, eu já estou brincando bastante e estou gostando. Calma que daqui um pouco vai sair um vídeo mostrando para vocês se realmente vale a pena comprar uma lente L para colocar num corpo APS-C. Não é uma lente pequena, na verdade ela fica imensa se nós compararmos com a 50mm f1.8. Tem 8,3 cm de largura e 10,6 cm de comprimento. E olha, nada mais nada menos que 670 gramas de peso. É pesadinho o negócio, pesadinho, pesadinho. Aí o cara ficar uma tarde inteira com ela na mão num evento, cara, se não tiver o strap. Possui um ângulo de visão de 84 graus em 23mm e de 23 graus em 105mm. Também tem uma abertura mínima de f22 e uma abertura máxima de f4, que é constante em todo o range. Isso é ótimo, característica das lentes L, né? E é isso mesmo, em f4 ela é uma grande angular que consegue fazer aquele desfoque do fundo. Delícia! E, se colocarmos em 105, esse bokeh fica bem mais intenso. Possui a função macro, mas a distância mínima para focagem é de 45 cm. Então,
Na verdade ela não tem macro, né? Nem esperem tentar fazer fotografia macro com ela, que realmente não vai ser possível. Claro que se você tirar foto de algo detalhado e usar a proporção de 100%, talvez você consiga ver algo que seja parecido com um macro, mas não é bem um macro de verdade. Usa filtros frontais de 77mm e os elementos frontais não giram, o que permite o uso de filtros polarizadores IND. E apesar de todo esse tamanho e todo esse peso, ela possui uma excelente pegada e a primeira impressão que ela passa é de firmeza e durabilidade. A tecnologia embutida na objetiva é simplesmente impressionante. São 18 elementos divididos em 13 grupos. É muita coisinha pequena dentro dessa objetiva. O foco aqui é a qualidade. Existem elementos asféricos e elementos de super ultra dispersão que tentam corrigir as aberrações cromáticas que as lentes mais básicas possuem e possuem muito. O espectro de cores capturado pela 24-105 é bem amplo e ela não exagera quando o quesito é cor e contraste. Também possui um ótimo controle de reflexos, mesmo quando a gente não está usando o parasol, que vem junto com ela. É um presentinho da Canon. Bom, se nós estamos falando de qualidade, é óbvio que o bolso vai sofrer. E, apesar de custar em média R$3.000, é uma das objetivas da linha L mais baratas. Vamos considerar que é um modelo de entrada para esse tipo de objetiva. Não é à toa que ela é a lente do kit de algumas câmeras. Olha, e eu falo isso porque existem objetivas que passam fácil dos R$45.000. Claro que aí a gente tem embutido o fator Brasil, mas esse é um detalhe, né? Não é detalhe, não. Então, como eu já falei, essa é uma objetiva de entrada para as objetivas de alto padrão e alto desempenho. Olha, a maioria dos fotógrafos profissionais e com bastante experiência não gosta muito da qualidade dessa objetiva. Mas olha, meus amigos, eu acho ela simplesmente uma delícia. A parte externa ela tem uma operação muito simples. Ela é basicamente como todas as outras objetivas que a gente conhece. Mas ela possui os anéis de zoom e de foco bem largos, bem emborrachados e extremamente macios na hora do manuseio. E basicamente também possui os botões para ligar e desligar o IS e ligar e desligar o autofoco. E falando em foco, nós não temos a maior das velocidades, principalmente quando nós usamos ela em uma 6D. Ok. Claro que a maior culpa desse foco mais lento é do corpo da 6D, que obviamente não é das câmeras mais rápidas do mercado. Mas claro, a 6D é um projeto um pouco mais antigo, se eu não me engano de 2011 e 2012. Mas fiquem calmos que a 6D Mark II já está quase aí na porta e a Canon pretende lançar ela talvez no primeiro semestre de 2017. Será que eu vou comprar? Não sei se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter, vai depender muito. Mas o motor USM que ela possui garante movimentos bem rápidos e transições extremamente suaves de um ponto de foco para outro. E se o sistema automático de foco da câmera errou, não se preocupe, essa lente é FTM. Então você pode fazer um ajuste mais fino do seu foco mesmo estando no modo AF. Bom, nós sabemos basicamente que quanto maior o zoom da sua objetiva, menos detalhamento, menos resolução ela vai trazer para o seu sensor. Principalmente se nós compararmos com lentes prime com as mesmas distâncias focais do zoom que a gente está colocando num determinado momento. Para vocês entenderem melhor, se a gente pegar uma objetiva 18-135 e colocar ela em 50mm e depois tirar a mesma fotografia com uma cinquentinha f1.8, a qualidade da cinquentinha Prime 1.8 é simplesmente muito maior. Isso acontece não somente pela abertura que essas câmeras geralmente possuem, mas sim porque todos os elementos foram construídos única e exclusivamente para atender essa distância focal. E não precisa ficar atendendo outros ranges, mas a Canon fez um trabalho excelente nessa objetiva 24-105. Se nós colocarmos ela em 50mm, ela vai ter um resultado muito próximo da 50mm f1.4, que é de uma linha intermediária e é uma lente prime. Claro que ela não é uma lente muito clara, ela tem uma abertura máxima de f4. Mas o plano focal possui muita resolução e muito detalhamento em praticamente todo o quadro, e perdendo nitidez e tendo uma leve distorção nos cantos do quadro, principalmente quando fotografamos em 24mm. E aumentando um pouco a distância focal, esses problemas praticamente desaparecem. Cara, o sweet spot dessa objetiva é simplesmente incrível. A partir de f5.6 nós já temos um detalhamento, uma nitidez impressionante. E isso garante fotos extremamente nítidas praticamente em quase todas as aberturas. Mas nem tudo são flores com a 24-105.
existem alguns problemas que são problemas do cotidiano da grande maioria das objetivas que existem, como aberrações cromáticas nos cantos do frame em grandes aberturas, uma leve vinheta em grandes aberturas e um pouco de distorção em baixa milimetragem. Até mesmo em 105mm, que seria uma telefoto curta, ela possui um pouco de distorção. Essa distorção da telefoto ela é ao contrário da distorção que acontece com as grandes angulares. Enquanto as grandes angulares você tem a sensação de que existe uma bolha para fora, nessa telefoto existe a sensação que é uma bolha para dentro. Mas vai haver uma distorção de qualquer forma, principalmente se a sua fotografia tiver muitas linhas retas na sua composição. Então já sabe, né? Se a sua composição possui muitas linhas, já conte com essa distorção e torne ela uma parte mais artística da sua fotografia. Em relação às regiões de alto contraste, principalmente nos cantos do quadro, podem aparecer algumas aberrações de cores. E se você fizer uma fotografia que possua a mesma cor do canto do quadro até o centro, vai ter que fotografar de f8 para cima. Caso contrário, a vinheta vai ficar muito evidente. Mas claro, isso é corrigido facilmente tanto no Photoshop quanto no Lightroom. E você precisa dar só um clique para corrigir isso. Mas, se você pode fazer isso na hora da fotografia, existe a possibilidade de usar a sua objetiva um pouco mais fechada, faz isso. Isso vai economizar um tempinho na sua pós-produção. Tá, ok, para tudo. Bom, seguinte, eu fiz a edição do vídeo aqui e no final das contas ele acabou ficando com 32 minutos. Eu acho que um vídeo de 32 minutos pro YouTube é meio comprido, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dividir ele em 3 partes e vou colocar eles na sequência, na sexta, na segunda e na terça. Pode ser? Porque daí não fica muito cansativo. O vídeo é bem completo, eu falo bastante coisa, desde a parte física da lente, a parte que eu fui, como tirei as fotos, eu mostro como é que eu tirei as fotos, depois eu venho pro Lightroom, mostro como é que as fotos ficaram, mostro como é que as fotos foram editadas e dou as minhas impressões finais. Então, como o vídeo é bem completo, eu vou acabar dividindo ele em 3 partes, beleza? Se você tá gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilha o vídeo pro canal crescer cada vez mais e mais e aquele abraço! Delícia!